Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje já é de casa. Esta é a quarta vez que eu tenho o prazer de recebê-lo no Bate-Papo Literário. Das primeiras vezes, ele veio falar dos lançamentos da sua trilogia fantástica, As Crônicas de Luz e Trevas. E dessa vez, ele veio nos apresentar os seus livros de poesia, que já são 3. E também um outro livro que, na verdade, é o avesso da poesia e aborda um assunto que está mais próximo da gente do que nós queremos admitir, que é o tráfico humano. Estou falando do escritor Leonardo Bonomini. Vou chamar de Léo, né? Porque a gente já se conhece já faz tempo, não consigo chamar de Leonardo. Léo, querido, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber mais uma vez aqui no Bate-Papo Literário. Obrigado, Renata. É um prazer estar aqui. Tudo de bom a todos que estão assistindo. Realmente, né? A gente já tem uma intimidade suficiente para chamar de Léo, né? Rei, Léo, tranquilo. Ô, Léo, para a gente começar o programa, eu fiz um resgate lá do nosso primeiro programa, que foi em março de 2018, está fazendo, então, 5 anos, né? E foi quando você lançou o teu primeiro livro. Vamos ver um trechinho da entrevista? Com certeza. Coloca pra gente, Fabrício, faz favor. Olá, estamos de volta com o nosso bate-papo literário. O convidado de hoje é o escritor e estudante de psicologia Leonardo Bonomini, que publicou recentemente seu primeiro e-book, As Crônicas de Luz e Trevas. Uma história onde cada um nasce com uma escolha, ou deixa a luz brilhar de dentro para fora, ou é encoberto pelas trevas. Como é que surgiu a ideia de escrever e quanto tempo você levou para escrever o livro? Bom, eu sempre fui entusiasta de histórias de heróis fantásticos, essas coisas. Então, quando eu me tornei cristão, assim, comecei a ler a Bíblia, eu vi que tinha uma correlação também, que a Bíblia é cheia de histórias também de heróis e fantásticos. Mitos, né? Bíblicos. Mitos bíblicos, isso. Então, assim, com o tempo eu decidi unir os dois, decidi unir minhas duas paixões, tanto os mitos fantásticos quanto a questão da crença, né? Ai, que legal, Léo. Você sente saudade? Quem era aquele? Quem era aquele no vídeo? Agora você tá um pouquinho mais enxuto, né, Léo? Não, eu sinto saudade sim, com certeza. Desse início, assim, de... Porque é o começo de um sonho, eu acho, né? Muitas vezes. Eu tinha escrito... Tu era muito novinho, né, Léo? Não, naquela época eu tinha 32. É? Hoje eu tenho 37. Léo? Sim. Nossa! E tinha acabado menos de um ano que eu tinha escrito os livros. Aí eu escrevi em março de 2017, eu comecei... março de 2000 e... Naquela época, 2017. Março de 2017 eu comecei a escrever e acabei a minha série, essa aqui, em janeiro de 2018. Em 2018, Isso. Aí veio aqui para o lançamento. Isso. Ô, Léo, e o que você fez? Como é que é a tua trajetória literária de lá para cá? Como é que você levou esse sonho adiante? Eu comecei a escrever em 2005 e eu comecei a escrever poesias. Não foi fantasia. Literatura fantástica, não? Não. Eu escrevi o primeiro trecho do livro em 2005 e fui escrevendo outras poesias e eu percebi que podia fazer uma correlação. Tentei escrever a primeira vez, lá por 2013, 2014, não ficou bom, ficou um horror, né? A narrativa ficou péssima, parei. 2017 eu retomei e daí eu reescrevi tudo do zero e deu certo. E deu certo. Aí você lançou então em 2018 Crônicas, esse aqui, que é o 1, né? Em e-book, foi livro digital. Foi digital, em primeiro lugar. Depois Foi. é que você lançou ele impresso, físico, né? Aí, 2018, começo, lancei o e-book, daí eu vim aqui, inclusive eu morava em Curitiba, lembra? Quando tu me convidou. Pois então, opa, caiu aqui. Tudo bem, deixa ele aqui. É verdade, tu moravas em Curitiba. Sim, daí eu vim pra cá só pra gravar o programa. Vim no final de semana e voltei pro Curitiba. Depois eu acabei voltando pra cá. E aí o segundo você lançou, esse aqui é o segundo, né, Léo? As Crônicas de Luz e Trevas, é a segunda da trilogia. Isso. Esse aqui você lançou quando daí? Aí eu lancei em 2021, setembro de 2021. Estava no auge da pandemia ali, não? Não. Tinha cessado um pouco já. Já tinha passado um pouco. 2020 é que foi pior, né? 2020 foi. Aí você veio aqui. Vim aqui de novo. Em 2021. E eu vim em 2022. Em 2022, Isso. né? E
Mas essa é a quarta vez, e a terceira vez acho que foi antes disso. A segunda vez, desculpa. Tipo, a primeira vez foi quando eu lancei o e-book. A primeira vez. Tá. A segunda vez foi quando eu lancei o físico na Bienal de São Paulo, em 2018, agosto de 2018. Ah, tá. Foi, né? Depois, foi, na verdade, eu lancei eu vim aqui no programa em 2019 só, que eu lancei em agosto de 2018, no Bienal. Certo. Em 2019 eu vim pro programa a segunda vez, que foi com um poeta, inclusive. Foi, verdade. Isso. Aí, depois eu lancei o segundo livro, esse, em 2021, e vim no programa em 2022, foi a terceira vez. E agora a quarta. E agora, então, para falarmos, então, desse outro gênero, porque agora você virou um autor de diferentes gêneros, né? Multigêneros literários, né? Que é a poesia, que, pelo que você está me falando aqui, começou antes, então, do que... Você escreveu em primeiro lugar poesia, né, antes de começar a escrever literatura fantástica. Isso. Por que a vontade de escrever poesia? O desejo mais básico de todos, conquistar uma menina. É mesmo? A gente tem essa fase, né? Foi assim. Com 13 anos eu escrevi minha primeira poesia que ficou muito ruim para uma menina. Aí com 19... Mas por que tu disse que é muito ruim? Eu acho até engraçado. Depois, com a tua própria crítica, você passa um tempo assim... Isso. Nossa, foi horrível, horrível mesmo. Não sei se os outros iriam gostar, mas eu não gostei e outras pessoas também não gostaram. Né? E aí ficou na gaveta, ficou lá. Tá. Aí, daí, com 19 anos, em 2005, eu escrevi minha primeira poesia e recitei para um monte de gente, para uma menina que eu gostava. Né? Não deu muito certo, não conquistei ela. Não conquistou? Não deu. Mas foi bom porque eu daí continuei escrevendo. Claro. Aí eu comecei a escrever mensagens de aniversário, como aquelas que eu mando para ti às vezes também, né, nos aniversários, e reflexões. E algumas dessas reflexões ficaram tão boas que poderiam dar um roteiro de um livro, de uma história. Olha, foi o que aconteceu com as Crônicas de Luz e Trevas. Ô, Léo, e você fez um trabalho bem bacana que acho que a gente tem que colocar aqui nas escolas com esses livros, né? Sim. Antes de lançar os livros, os e-books de poesia. Como é que foi esse trabalho com os adolescentes? Vamos fazer o seguinte, Sim. A gente vai ter que fazer um intervalinho agora e a gente volta então no próximo bloco e você conta pra gente, ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o escritor Leonardo Bonomini. Léo é o autor de 7 livros e hoje ele está aqui para falar dos seus livros de poesia, que já são 3 edições, e também de um outro livro que é O Avesso da Poesia e aborda um assunto que está mais próximo da gente do que a gente quer admitir, que é o tráfico humano. Léo, esse bloco aqui, antes da gente falar do livro sobre o tráfico humano, que eu acho que é um livro muito forte, a gente vai falar um pouquinho sobre poesia, mas antes da gente começar a falar sobre o livro de poesia, fala um pouquinho do trabalho que você fez nas escolas, que eu acho que é bem importante. Em 2019, eu atendi 8 escolas e mais um curso de um semestre de Direito da Unisul. Foi uma coisa interessante, foi com a professora Marilene, né? Ela me chamou para ser um palestrante reserva, tipo, como vou dizer, uma segunda opção para o palestrante principal, que era o Reginaldo. E ele não foi. Aí ele não podia ir e tal, deu uma questão, daí a professora Marilene, Léo, então assume aí, tá. Como é que eu vou falar do meu livro de fantasia para uma turma de direito? Né? Mas no final deu certo, porque eu escrevo também numa linha filosófica também sobre bem e mal, sobre certo e errado, sobre a justiça e a injustiça. Verdade. Então deu muito certo. E daí eu atendi... Na verdade, a gente está mais próximo da fantasia do que a gente pensa, né? Exatamente. Eu atendi essa turma de direito, atendi o Senac, uma turma do ensino médio técnico, atendi Henrique Fontes, mais 3 escolas em Capivari públicas e algumas privadas como ETCT, e também atendi o Martinho Guizo ali na Passagem. E a gente fez café literário, tive promoção, doei alguns livros para promoção, tipo assim, teve concurso, eles desenharam, eles escreveram poesias, escreveram histórias, muitos talentos latentes. E vão surgindo os talentos, porque eu acho que o legal você estar próximo das escolas é que você vai fazendo essa troca, né, entre autor e leitor. Eu acho
esse compartilhar, né, é muito importante, Sim. né? Acho que para os dois, tanto para o autor quanto para o leitor, né? Sim. Em 2021 eu repeti o trabalho com 2 escolas, uma questão da pandemia, né? Daí Claro. reduziram, mas também foi muito bom, 2 escolas em Capivari também, uma escola em Tubarão, uma escola em Capivari, 2021 também. Por quê? Na primeira vez, em 2019, eu escrevi uma palestra sobre a importância da literatura. Em 2021, eu escrevi uma outra palestra sobre técnicas narrativas, especificamente a Jornada do Herói, Sim. discorrendo Do sobre ela. Campbell. Isso, Joseph Campbell. Daí eu atendi 2 escolas e ano passado eu fiz essa mesma palestra também na FUCAP, na bacana. Semana do Livro ali e tal, né, com o professor Expedito, que trouxe escolas para conhecer a faculdade ali, né. Então foi muito bom, mais alunos de escolas de Capivari também e hoje eu sou aluno lá da FUCAP. Aí voltasse a estudar psicologia. Isso, que eu comecei em 2007. Parabéns. Parei, estudei outras coisas, me formei em gestão de recursos humanos, agora eu voltei, assim. Que bom, que bom. Ô, Léo, e sobre esses 3 livros, esse material, você falou que começou a escrever poesia, né, em primeiro lugar, né? E esse material todo para esses 3 livros, você foi escrevendo ao longo do tempo? Como é que é? Tanto que a minha primeira poesia, de 2005, né, que é ela que eu escrevi para Conquistar uma Menina, está em um desses livros. O livro Luz e Trevas, Deus e Jesus, está a minha primeira poesia. E todas as outras poesias foram poesias que eu escrevi ao longo desses 2005 para cá, dá quase 18 anos. Ao longo desses 18 anos eu escrevi poesias e fui incorporando nesses 3 livros. São 3 temas diferentes. Isso. As Faces do Amor, Propósito e Celebração e Luz e Trevas, Deus e Jesus. E aí cada livro, então, aborda um tema específico, né? No primeiro, então, As Faces do Amor são poemas de... Sobre amor, também vários tipos de amor. O amor de amigo, o amor de irmão, o amor de pai e mãe, o amor de Deus por nós e o amor, claro, de casal, de homem e mulher. E o propósito, a celebração e luz? Propósito e celebração escreve mais sobre a questão do propósito e celebração. Celebração da vida. Muitas das poesias que eu escrevi para aniversariantes estão nesse livro. Ah, sim. Né? Porque é uma celebração, aniversário é uma verdade. celebração. E o propósito, o que eu tenho de propósito dessa terra, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, aí eu especifico mais sobre isso. E Luz e Trevas de Jesus fala justamente da temática da história aqui. Da história aqui. Luz e Trevas. E você transformou um pouco a história em poema ou Em parte, sim. em parte sim? Então, como a poesia veio antes, né, da ficção, então muito da ficção bebe na poesia, no que eu escrevi primeiro como poesia. Tá, e você pretende trabalhar esses livros também nas escolas? Se eu tiver oportunidade, sim, com certeza. É só a escola abrir um espaço que a gente trabalha tudo na escola. E se as pessoas quiserem adquirir os seus livros, eles são e-books, né? Esses 3 são e-books. Sim. E que se você quiser adquirir os livros de poesia ou até os livros das crônicas Luz e Trevas, como é que a gente faz? Bom, você pode entrar no meu Instagram, chama Léo Bonomini. Tem lá na bio todos os links para você adquirir. Né? Tem o link da Public Play, né, que é a loja que distribui. Tu pode também procurar na Amazon, através do Kindle, né, tá lá. Só digitar Leonardo Bonomini nessas plataformas que tu acha todos os meus 7 livros. Certo. Na Amazon, se você tem um iPhone, você pode digitar lá no Apple Store. E se você tem um Android, né, um Samsung, você pode digitar na Google Play. Ô, Léo, e você pretende transformar os e-books em livros físicos, Com impressos? certeza. A ideia é essa? Sim, eu até fechei um contrato agora com uma editora, com uma publicação tradicional, que ela vai republicar de novo a minha fantasia e depois a gente vai ver sobre as outras questões. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse bloco então com uma poesia. Você trouxe alguma pra gente? Com certeza. Opa, vamos lá então. Uma poesia que inclusive eu escrevi pro meu futuro amor, Opa! né, que eu tenho guardado. Inclusive, Tainara, amor, te amo, beijo. Mas não é futuro, é atual, né? Basicamente é assim, futuro e atual. A gente vai se encontrar em julho, né, que ela vai vir pra cá, mas a gente entendi. praticamente, a gente tem menos de um mês de conversa. Tá mas bom, tá já aí, tá no processo então, tá bom, ela vai ficar bem feliz. Isso, eu falei pra ela que eu vinha hoje aqui. Eu vou ler então um bem curtinho. Tá. A luz tem 3 essências: amor, irei cuidar, acarinhar, amparar e apoiar. Justiça, para lhe proteger e te honrar, irei me posicionar. Sacrifício, dar minha vida, por você irei sangrar. Como Cristo amou a igreja, assim irei lhe amar. Muito
bom. Aí depois a gente faz um corte só dessa parte, aí você manda para ela, combinado? Com certeza. Valeu, obrigado por isso. Léo, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o seu livro que você escreveu sobre tráfico humano, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o escritor Leonardo Bonomini. Léo é autor de 7 livros e hoje ele está aqui para falar de seus livros de poesia, que já são 3, e também de um outro livro que é O Avesso da Poesia e aborda um assunto que está mais próximo de nós do que nós queremos admitir, que é o tráfico humano. Léo, vamos pegar esse bloco então para falar um pouquinho sobre esse livro e sobre esse tema que realmente já foi tema de novela e tudo, e está muito próximo da nossa realidade. A gente não imagina que ainda exista esse tipo de coisa, mas existe. Conta pra gente, Léo, como é que foi a sua pesquisa, por que escrever sobre esse tema, o trabalho que você está fazendo com o livro, e eu sei que o livro está tendo um sucesso, né? O pessoal está realmente adquirindo para conhecer a história. Fala pra gente. Só deixa eu contextualizar, eu tenho 3 coleções de livros. Tá. Uma coleção de fantasia, que são esses 2 e mais um conto extra. Ok. Ou seja, são 3. A coleção de poesia, os 3 livros que a gente falou. E a coleção sobre tráfico humano. Tráfico humano eu tenho um conto, que está sendo publicado e disseminado, e tem também um a mais, que eu escrevi com uma coautora, que não está publicado, é só uma coisa mais nossa ainda. Tá. E essa coautora ela tem mais experiência do que eu nessa questão, porque ela trabalhou no CONATRAP, Conselho Nacional de Combate ao Tráfico Humano. Fica lá em Brasília, ela trabalhou através de uma entidade. O que acontece? Minha primeira experiência foi com abuso. Eu atendia crianças na igreja onde eu congregava e uma menina era meio reclusa. Eu comecei a dar uma atenção para ela, comecei a dar atenção para a família dela e visitar em casa. Eu descobri que a mãe tinha 4 filhos, cada filho tinha um pai diferente. Essa era a mais velha que eu estava atendendo. E ela foi abusada pelo pai da segunda irmã, né? Aí eu comecei a trabalhar com a parte... Isso também é mais comum do que a gente acredita ser, e é uma correlação, existe uma correlação direta. Ah, é? Sim, com certeza. O abuso começa com abuso e escala até eu chegar ao tráfico humano. Isso acontece, tanto aqui como fora. O que acontece? Daí eu comecei a atender esses casos e comecei a perceber que eu era cru para isso, e não tinha preparação. E boa parte de quem estava ao redor também não tinha. Comecei a estudar, fiz centro de treinamento, fiz práticos, e todo prático que eu ia, de cidade em cidade, até fora do país, se aproximava alguém de mim, confessando que tinha sido abusado. Inclusive, eu tive casos de confissão de estupro quando eu estava nas escolas aqui, fazendo trabalho nas escolas. Sim, com os seus livros. Isso também. Eu falava sobre luz e trevas e vinha a gente confessar algum tipo de abuso para mim. Nossa. Né? Então, parece que eu atraía isso, parece que eu era um imã disso. Então, o que eu tive um insight? Vou começar a estudar, por isso mais a psicologia ainda, né? De repente, eu cheguei num ponto que eu conheci entidades que trabalhavam com tráfico humano daqui para o Nepal e voltando. Fiz parceria com eles, fui me informar, fui trabalhar com eles, fui fazer esse voluntariado com eles e fui estudar mais sobre isso. Tu tens números, assim, de quantidade de pessoas? Por exemplo, existe o mercado negro, né? Mercado informal, que é o mercado negro, e o mercado criminoso. Existem 3 fontes de renda do mercado negro, as maiores. Primeiro são armas, segundo são drogas e terceiro são pessoas. Pessoas, meu Deus. E só as pessoas por ano rende cerca de 40 bilhões para os traficantes. Por ano. Meu Deus, a gente não tem muita noção Não disso. tem. Então, é um esquema é um mundo à parte enorme. ali, né? É um esquema enorme. absurdo, é uma máfia mesmo, né? E que rende muito dinheiro, é muito dinheiro. E muita gente graúda envolvida. Pega desde empresários a fazendeiros, políticos, autoridades de alto escalão, pega tudo. E geralmente são meninas, né? São meninas e também meninos. Tem meninos também? Meninos. Sim, por exemplo, existem 3 formas de você explorar uma pessoa. Através de trabalho laboral, que é a escravidão, que a gente viu e acompanhou o Bento Gonçalves agora, né? Esse caso. Existe também o tráfico de órgãos. Você sequestra alguém, remove os órgãos e vende no mercado negro. Meu Deus. E existe a exploração sexual.
A exploração sexual acontece com as meninas mais e com meninos. O que eles fazem com os meninos? Removem os órgãos sexuais para que não produza os hormônios e não fique com aparência de menino. Fica uma aparência mais feminina. Né? Isso acontece muito. Não em tanta proporção. Isso você descobriu de acordo com a pesquisa que você foi fazendo para escrever o livro? Entrevistas e pessoas que foram traficadas. Eu trouxe algumas meninas do Nepal para cá que foram traficadas e foram resgatadas. São missionários do Nepal hoje. Só no Nepal são traficadas 12 mil meninas por ano para a Índia. Inclusive tem um documentário deles chamado 12.000. E eu estou com entidades como o Exodus Cry, que está produzindo coisas. Inclusive agora eles fizeram uma série sobre pornografia, que a pornografia também é um tipo de tráfico humano. Eu encontrei pessoas aqui em Tubarão, que eu atendi quando eu trabalhava em farmácia, que eu dava para ver que eram pessoas se prostituindo e que foram aliciadas da Amazonas, do norte para cá. Por que eu sei que eu sou da Amazonas? Eu vi o prefixo de número, que ela botar recarga no celular. Eu conheço um pouco dos prefixos do Brasil, né? Então dava para notar. E ela saiu com a aparência de cansada, uma roupa bem apertada, e entrou num carro mais, né? E com um cara mais velho. Né? Então dá para notar os sinais, se você se prepara. Esse tráfico humano, ele funciona dentro do país, de uma região para outra, e do Brasil para fora também, e também né? de fora para o Brasil. E de fora para o Brasil. Também. E você trabalha com entidades que ajudam a cessar esse tráfico, a diminuir, não sei? Sim, atende. Tem uma entidade que eu, de alguns amigos meus de São Paulo, chamada Dignitate, que está no Instagram, Dignitate, é dignidade em espanhol, se não me engano. Tem também o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico Humano do Estado do Paraná. Por lei, todo o estado deveria ter um núcleo de enfrentamento, mas nem todo estado tem. Aqui em Santa Catarina, eu andei me informando, e não tem aqui porque as autoridades dizem que não tem tráfico humano aqui, e o que é uma mentira. Um dos lugares que mais tem tráfico humano é Itajaí, que é o nosso principal porto. Tem um porto, né? Exatamente. Em Bituba tem, mas não tanta proporção, porque o porto mais conhecido é Itajaí. Tem gente que é traficada do litoral, do leste para o oeste, para ser removidos órgãos e coisas assim, porque no interior tem menos fiscalização. Ô, Léo, e o seu livro, ele é ficção ou ele é uma reportagem? Fala um pouquinho sobre o livro. Os dois livros, um é um conto. É um conto, é conto, verdade. uma você tinha ficção. falado. Isso. No caso, é a história de uma menina que foi vendida pelo pai para um caminhoneiro. Olha E isso acontece muito. E esse caminhoneiro, em vez de explorar a menina, ele tenta ajudar a menina, tenta ajudar a família. Né? Então é uma história que tem um final, pelo menos tem um... Não tem. Tá. Sabe por que eu não coloquei um final feliz? Porque seria quebrar a realidade. É muito fora da realidade, infelizmente, né? Tem gente que É romantizar muito, isso, né, a realidade. Eu queria realmente dar um choque. É. E por mais que seja um livro curto, é muito forte. Teve gente que não quis ler esse livro porque ser muito forte. E teve gente que quando leu fez resenha, estava resenha no meu Instagram, que realmente impactou mesmo, chocou. Mas é um tema muito chocante, né? E o segundo livro, eu detalho com essa minha amiga que trabalha no Conatrap um pouco mais sobre as estratégias do traficante. Por exemplo, existem 4 passos do tráfico humano. Primeiro, aliciamento. Eu vou te aliciar, te recrutar. Segundo, transporte. Eu vou te colocar num carro, num avião e vou te colocar de um lugar para o outro. Tá. Segundo, transferência. Eu pego e te transfiro por um dono de bordel ou por alguém que vai te escravizar e recebo o dinheiro. Quarto, cárcere. O cárcere é prender no pé da cama? Não necessariamente. O cárcere pode ser cárcere reter o passaporte, se a pessoa está de outro país, negar alimento, negar abrigo, viciar a pessoa em drogas. Então você só vai receber a droga se você se prostituir ou fizer o que eu quero. Então tem esses 4 passos do tráfico humano. E aí são já meninas e meninos em situação de vulnerabilidade, né? E que acham que vão ter uma chance, uma oportunidade e acabam caindo. Teve uma novela que falava bastante sobre isso. Salve Jorge. Salve Jorge, né? Que falava sobre o tráfico humano. Sim. E realmente é ficção, né? A gente sabe, mas a gente sabe que é uma ficção baseada, infelizmente, numa realidade que existe, né? Que é atual. E aí você, dentro dessas entidades, você tenta combater esse tráfico. E tento divulgar também. A questão do livro funciona com a divulgação e conscientização. E eu tenho palestras sobre isso. Eu tenho 2 tipos de palestras que falam com várias faixas etárias, desde criança pequena até pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos, sobre abuso, exploração sexual infantil e sobre tráfico humano. Tem os vídeos dessas entidades que eu divulgo. Certo. E esse trabalho você também pretende levar até as escolas, Sim, já né? entrei em contato, até
Se você puder me ajudar a conseguir alcançar essas escolas com esse trabalho, seria o ideal também. E assim, todo o meu acervo, desde a parte literária até a parte de conscientização, está à disposição de toda a rede de educação. Para quem quiser, é só me procurar e entrar em contato. Tá certo. Léo, querido, parabéns pelo trabalho que você tem feito com seus livros, que você não apenas escreve, mas também vai até o leitor, vai até as escolas e tenta passar ali a mensagem dos livros para esses leitores, né? Incentivando a leitura e trazendo um pouquinho mais de conhecimento para essas crianças, adolescentes e adultos também, Sim. tá bom? E as portas estão sempre abertas, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu posso passar um último aviso? Claro. Existem 2 datas específicas que a gente deve se atentar quando se fala sobre exploração sexual infantil e tráfico humano. Maio Laranja, você já ouviu falar? Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Há campanhas conscientizando a isso e há eventos em vários locais. Procure se informar, existe o Maio Laranja no Instagram, um perfil oficial. Esse é o mais conhecido. Outra data que não é muito conhecida é o 30 de julho, que é o Dia Mundial de Combate ao Tráfico Humano e o mês da campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas. O Ministério Público do Trabalho tem palestras, há vídeos sobre isso, há desenhos assim de conscientização, eu tenho vários deles. Se você quiser saber mais sobre essas 2 datas, me procure. Meu Instagram é Léo Bonomini, meu nome é Leonardo Bonomini de Souza, que você consegue achar nas minhas redes sociais. Gostaria de compartilhar isso com você e formar essa rede. Quanto mais conscientização, menos pessoas caem nessa rede. É isso. Muito obrigado. Obrigada, viu, Léo? E eu conversei hoje com o escritor Leonardo Bonomini. Antes de agradecer os nossos parceiros, eu quero contar para vocês uma novidade. Este ano, a cada mês, o Bate-Papo Literário vai sortear livros doados pelos nossos convidados. E o sorteio vai acontecer no meu Instagram, Renata Dalbó, com 2 Os no final. E para participar é muito simples, basta seguir o meu perfil e se inscrever no canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Esta é mais uma maneira que nós encontramos de divulgar os livros dos nossos entrevistados e também incentivar a leitura. E siga então o meu perfil no Instagram, Renata Dalbó. Inscreva-se no canal do YouTube do Bate-Papo Literário e participe. Estamos torcendo por vocês. Agora sim, eu quero agradecer aos nossos parceiros, ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza. Léo conhece muito bem, né? A Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!